Abra sua Bíblia no Evangelho de João. De manhã começamos este sermão e vamos terminar agora. João capítulo 15. O texto que motiva a mensagem é o verso 11, mas aí você permanece com a Bíblia aberta, porque os versos anteriores darão os elementos para esta realidade do verso 11. Jesus disse assim: tenho dito estas coisas a vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, ou seja, plena, ou permanente também. Então, alegria plena. De manhã nós vimos por quê nós podemos experimentar alegria plena e que coisas que Jesus falou para que a alegria estivesse em nós. Ele diz: tenho dito estas coisas a vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja plena. Que coisas são estas? A gente vê nos versos anteriores. E começamos vendo que a fonte da verdadeira alegria é Jesus. Então não há verdadeira alegria longe de Jesus. Agora, é curioso, e a gente vai perceber no texto, que esse texto pode responder uma realidade paradoxal que existe, porque alguns crentes não vivem com alegria. Porque há pessoas que não são cristãs, que demonstram até mais alegria que alguns cristãos. É possível que a alegria que essas pessoas demonstram não seja uma verdadeira alegria, mas você pega experiências de pessoas que não são alistadas como cristãs, e elas têm uma vida toda, uma caminhada longa de verdadeira alegria, e às vezes a gente encontra cristão que só a graça mesmo. Constantemente eles estão revelando tristeza, lamúria, lamentação, reclamam de tudo. Por que isso? O texto ajuda muito. Jesus vai dizendo então que Ele é a videira verdadeira. E no verso 3, nós vimos de manhã o verso 2 e 3, o 2 sugere um aprendizado para a alegria. Você vai aprendendo a ideia de poda, em que a figura de uma árvore que é podada para que ela tenha mais vida, que ela tenha mais vitalidade. E isso é um aprendizado. Na caminhada cristã, você deve se permitir essa poda, esse trabalho do agricultor, que no caso é Jesus, para que algumas coisas sejam eliminadas. Muitas vezes, os cristãos querem permanecer com ramos que estão secos, com folhas que já também se secaram, e eles não permitem, numa ação sistemática, natural do Senhor, para que essa pessoa tenha alegria. O texto continua, e no verso 3, Jesus diz que a limpeza vem pela palavra que Ele tem falado. A palavra
provoca limpeza e limpeza dá alegria. A palavra que Jesus falou para aqueles discípulos e que chegam até nós é um instrumento para provocar na vida do cristão essa limpeza que vai provocar alegria. Assim como uma pessoa pega instrumentos para limpar o ambiente, tornando-o mais alegre, mais saudável, a vida também do cristão é assim. E Jesus diz que ele fez isso, e ele faz isso pela palavra dele, a palavra que ele tem falado. E aí, numa sequência muito interessante, Jesus vai dar 3 realidades de permanência para experimentar essa alegria. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. A permanência nos ensinos de Jesus, a permanência na vida que Jesus deseja para nós. É interessante que algumas pessoas pensam que a salvação, que é um ato, é verdade, mas depois disso não tem mais qualquer responsabilidade. Não. O que Jesus faz na vida daquele que ainda não se entregou a Ele, e quando faz esta entrega, é anular a condenação que estava sobre a humanidade. Esta condenação está anulada. Não há mais efeito sobre a pessoa. A morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua obra, o convencimento do Espírito Santo na vida da pessoa, e ela então se rende a Jesus, reconhece Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, traz esta bênção maravilhosa, a condenação imposta pelo pecado, agora não existe mais. Para experimentar uma nova vida, não mais esta nova vida que liberta da condenação, mas uma nova vida de crescimento, você precisa crescer no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. Pedro encerra a sua segunda carta dizendo assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia ali é de um crescimento contínuo, permanente, não acaba, não se encerra, é o tempo todo você vai crescendo, você permanece e permite que Jesus atue na sua vida. Permanecer em Jesus, submeter-se aos ensinos dele, ser obediente ao que ele orienta, buscar a orientação dele, é uma forma para você experimentar a alegria plena. Jesus diz mais ainda: permanência na palavra. Permanência na palavra. Se permanecerdes em mim, verso 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permanência na palavra. Alguém pode pensar, então, se eu permanecer em Jesus, eu posso pedir o que quiser, que Ele vai ter que fazer por mim. Exatamente o que está aí. Agora, se no coração nosso
surge a possibilidade de um pedido egoísta, sinaliza que nós não estamos permanecendo em Cristo e na palavra dele. Então é exatamente isso, a permanência na palavra dele vai produzir alegria plena. Um jovem um dia chegou para um sábio que cria em Deus e tinha a palavra de Deus como orientação para a vida, e tinha discípulos, ele era um discípulo, e disse assim: olha, eu quero tirar uma dúvida, eu leio a palavra, eu me interesso pela palavra, e eu não percebo nenhuma diferença na minha vida. O que o senhor tem a me dizer? Então aquele homem estava perto de um rio, e disse para ele: está vendo aquela peneira ali? E ele disse: sim. Pega aquela peneira, ela está limpa ou está suja? E aí ele disse: está suja, estava suja de terra, de alguns matinhos. Ele falou assim: então desce ao riacho, enche-a d'água e traga com água aqui para mim. O discípulo obedeceu, sabendo que ele não ia trazer água. E ele foi lá, pegou a peneira, encheu, já ficou 99% ali, ele veio, quando chegou perto dele, não tinha uma gota d'água. Aí ele disse: está aqui. Aí o sábio disse: pois é, volta lá, enche d'água e traga aqui. Ele fez de novo. E ele foi lá, encheu, sabendo que ele não ia trazer água. Ele encheu e veio até ele, não tinha nenhuma gota d'água. E ele mostrou. E ele falou: olha, tem água aqui. O sábio disse: então, volta lá e faz de novo. Depois que ele fez isso algumas vezes, ele disse: olha, desculpe, mas eu vou ficar fazendo, eu sei que eu não vou trazer água. O senhor também sabe, o que o senhor quer ensinar? E ele perguntou: a peneira agora está suja ou está mais limpa do que antes? Ele disse: a peneira agora está mais limpa. A água limpou. Aí ele falou assim: também a palavra age assim. Você pode pensar, imaginar que não retém nada, que você não se aproveita de nada, mas ela vai produzindo limpeza na sua vida. E vida limpa é sinal de alegria, é sinal de alegria. Quando Paulo escreveu falando sobre o fruto do Espírito, ele disse: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, e vai até temperança, domínio próprio. 9 gomos do fruto do Espírito. O fruto é um, com vários gomos, e ali tem 9. Então, permanecer na palavra é também uma forma para você desfrutar de alegria plena. É muito interessante como a palavra tem vida, como a palavra produz vida, e como a palavra gera vida, e essa vida traz alegria. Não despreze a palavra. Tem tanto recurso hoje. Eu ouvi o Novo Testamento todo na versão A Mensagem com CD no carro. Olha só que recurso. E quando terminava um capítulo e o movimento, às vezes, do trânsito era meio confuso, eu voltava àquele capítulo. Eu vou fazer um exercício agora de Marcos, e eu quero gravar o livro de Marcos todinho, ter na cabeça, se Deus quiser, ouvindo. Aí a gente lê também. Coisa rica. Eu estou vendo jovens e adolescentes aqui. Pegue e faça isso várias vezes no ano, o livro de Provérbios, um capítulo por dia. 31 capítulos tem um livro de Provérbios. O mês que tiver 31, você vai ler um por dia. Se tiver 30, você lerá 2. No dia 30 você pode ler o 30 e o 31.
ensinos preciosos para todos, sobretudo para jovens e adolescentes, mas para todos nós. Então há tantos recursos hoje. Você pega o Dr. Google, coloca lá, Bíblia, você descobre a Bíblia que você quiser. Vocês estão aqui precisando estudar inglês, alemão, quer estudar? Vai lá, pega lá a Bíblia em alemão, em inglês, em grego, o que você quiser. A palavra vai produzir vida, você vai aprendendo e vai se envolvendo com a palavra. Então Jesus diz, permaneçam na palavra, a palavra produz vida. E também Jesus dá mais uma permanência neste texto. Se guardardes os meus mandamentos, ou melhor, verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Então, permanência no amor. Permanência no amor de Deus. Permanência no amor que está acima de qualquer outra manifestação de amor. Platão pensava no amor como um produto de satisfação dos desejos. Você precisava ter um desejo satisfeito, não apenas desejo sexual. Ele pega a palavra eros, mas o amor era atender um desejo que você tem. De repente, comprar um carro. De repente, passar 4 dias em Cabo Frio. Quem vem pela primeira vez. Então, você tinha o desejo, eu tenho alguns na minha vida. Então, para ele era o amor. Aristóteles já diz que o amor não era ter esse desejo atendido, porque nesse sentido, quando você tinha aquele amor atendido, você perdia o interesse e não amava mais. Aristóteles vai dizer o seguinte, o amor não esse desejo atendido, que quando tem o atendimento deixa de existir, não, você vai ter prazer naquilo que você tem. Então se o seu desejo era ter um carro, teve um carro, agora você vai continuar amando aquele carro, você não perde o amor porque você foi atendido, você vai continuar amando aquele carro. São propostas boas, mas Jesus vem e diz, amor é muito mais do que isso. Amor é você fazer o bem pelo outro, não é para você, porque tanto num quanto no outro, o que estava em foco era a sua vida, é a minha vida. No que Jesus propõe, é o amor pelo outro, não pelo que tem para você, que pode ser perdido ou não quando você já recebeu, não a manutenção deste amor com aquilo que você teve, que você adquiriu, não, você vai amar o outro, você vai desejar o bem do outro, você vai ter o foco no outro. Jesus apresenta um amor muito maior, e ele diz, permanecei no meu amor, permanecei no amor. Há muita gente que pega e acha que a evolução que Jesus apresentou do amor era tão somente sair da esfera do olho por olho no Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente. E veio então para aquela que agora eu devo amar o outro como eu me amo. Jesus apresentou sim isso. Sim, ele apresentou. Mas tem muita gente que fica aí, para por aí. Então, olho por olho, dente por dente, não, isso não é com a gente, isso é da antiga aliança, isso está lá no início, o povo ainda não era maduro, Jesus vem e propõe uma evolução extraordinária, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, mas se esquece que Jesus no final do seu ministério,
vai além desse amar o próximo como a si mesmo. Ele diz assim: olha, vocês devem amar o outro como eu vos amei. Você não deve amar o outro como você se ama, você deve amar o outro como eu amei você. É muito maior, é muito mais lindo, isso traz alegria. A alegria não será encontrada quando você tem a satisfação dos desejos seus. A alegria será encontrada quando você vê o outro crescendo, porque você o amou e o serviu. O amor, então, nessa perspectiva, é entrega. Jesus diz: permanecei no amor, permanecei no meu amor. A alegria plena está aí. E Jesus, então, finaliza mostrando que os mandamentos devem ser guardados. Os mandamentos do Pai devem ser guardados por Ele, assim também como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Alegria plena é dádiva do Senhor. Sem dúvida alguma, Deus nos dá a alegria. A alegria vem do Senhor, isso é uma verdade, mas a alegria plena também é uma conquista diária. A alegria plena é também uma luta permanente do cristão em obediência ao Senhor Jesus. É por isso que a gente vê experiências de pessoas que no meio de dor, de sofrimento, de grandes batalhas, revelam alegria, produzem coisas lindas, porque elas não perderam o foco da alegria plena que Cristo oferece. Elas aprenderam, elas desenvolveram, elas conquistaram dia a dia aquilo. Meu irmão, minha irmã, a gente não precisa perder a alegria. Nós podemos chorar, podemos sofrer, podemos ter lutas, podemos ter batalha, mas não precisamos perder a alegria. Um cristão que entende essa proposta de Jesus, um cristão que entende esse programa de Jesus, não chega na segunda-feira lamentando e reclamando porque o final de semana acabou. Ele pode até por uma questão de cansaço e de desejo de chegar às férias, tudo bem. Eu não estou falando dessas reações circunstanciais. Eu falo de gente que às vezes que não percebe que a vida é muito preciosa e que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia podem ser vividos de maneira plena, com alegria constante, porque vale a pena servir a Jesus. Vale a pena experimentar essa alegria, e pessoas à nossa volta estão desejosas, precisando desse impacto, e às vezes nós perdemos a oportunidade, não demonstramos alegria, porque não conquistamos no dia a dia essa alegria do Senhor. Então é uma conquista, é uma via de duas pistas, não uma indo e outra vindo, as duas seguem juntas, como uma linha com dois trilhos, a dádiva do céu e a conquista diária do crente. Todo dia ele pode dizer: Senhor, eu quero renovar a minha alegria em Ti. Ao acordar, Senhor, que bom, eu tenho um dia para testemunhar da Tua graça. Não sei se vou experimentar o final deste dia, mas eu tenho o início dele, e eu quero revelar essa alegria. Foi aí que Jesus disse: eu tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e esta alegria seja uma alegria completa e plena. Não significa que a gente precisa forçar uma realidade. Você está triste? Revela a tristeza, mas a tristeza não é ausência de alegria, a tristeza é uma circunstância. Você está passando
por dores, não há problema, revela essa dor, mas não precisa perder a alegria. Eu já visitei pessoas com dores tremendas, eu já fui ao encontro de pessoas em lutas muito renhidas e batalhas cada vez mais violentas, e elas desfrutavam de alegria. Eu visitei um homem uma vez, eu estava no seminário, seu nome era Augusto, ele estava com 80 anos aproximadamente, tinha amputado uma perna, ele era um barbeiro, cortava cabelo também, mas o nome chamado era barbeiro. E ele saía com a sua bicicleta cortando cabelo em domicílio, alegre, feliz, festivo e brincalhão. Um dia, já velho, viúvo, os filhos moravam longe, parece-me que um filho só, ele sozinho na sua casa, no interior, vizinhos cuidavam dele, e aquele homem estava ali, eu estava no seminário, e eu fui visitá-lo. E eu fui pensando, o que eu vou dizer para um homem que tem uma perna amputada, e está com vistas de amputar a outra? E eu fui lá. E quando eu cheguei à cerca de entrada da sua casa, no interior as casas normalmente têm quintal maior. Abri então aquele portãozinho e fui em direção à sua casa, que ficava um pouquinho mais distante, mas desde lá da entrada do portão, eu ouvi que ele estava cantando. E quando eu cheguei num ângulo que da porta poderia vê-lo, e ele me ver também, ele estava sentado e cantando. E quando ele me viu, ele abriu um sorriso e cantou mais alto ainda, e mandou que eu entrasse. E naquele dia eu tive uma lição. A presença de Jesus é uma alegria independente das circunstâncias. Uma perna amputada com vistas a amputar a outra, mas tinha alegria no coração. Não chegou a amputar a outra, ele descansou antes, mas era alegre com Jesus. Isso é diferente, faz a diferença. De repente você está passando uma situação preocupante, aflitiva, angustiante. Jesus é a alegria completa e plena. Ele é capaz de dar a você esta alegria. É uma conquista sua. Ele tem para todo mundo, em abundância. Porque alguns conquistam e outros demoram a conquistar. Porque alguns nunca revelam que conquistaram, embora estejam com Jesus. De repente, aqui está a receita. Permanência nele, permanência na palavra dele, permanência no amor dele, guardando os mandamentos dele. Ele vai podando e vai te ajudando. Que Jesus maravilhoso. Curve sua cabeça, fale com ele e peça a ele esta alegria plena, completa na sua vida. Diga para ele: Senhor Jesus, eu quero revelar esta alegria para as pessoas. Eu quero revelar essa alegria no dia a dia. Eu quero revelar essa alegria no meu ambiente de trabalho. Eu quero revelar esta alegria em casa. Eu quero revelar esta alegria onde eu estiver. Fale para ele. Eu tenho certeza que Jesus te dará essa vitória, esta bênção. Jesus te dará essa alegria que vai contagiar.
e você vai experimentar em primeiro lugar as bênçãos desta alegria. Eu oro em nome de Jesus, ao Pai eterno, que as nossas vidas sejam cheias desta alegria do céu. Em nome de Jesus, eu peço ao Pai eterno, que o aprendizado em nossa vida seja constante, e que aceitemos a poda do Espírito Santo, limpando, tirando aquilo que prejudica, para que a gente seja, onde estivermos, agentes da alegria plena, que independe das circunstâncias, da alegria que brota do coração, saindo do trono da graça do Senhor. É em nome de Jesus que oramos, agradecidos, com a bênção para todos. Amém e amém. Fique em pé, vamos celebrar com alegria. Deus te abençoe, tenha uma semana cheia de graça, cheia de misericórdia.